Boa tarde, eu sou o Francisco e vocês estão em Cotidiano. Hoje eu quero fazer uma reflexão. O consumidor tem sempre razão? O freguês tem sempre razão? Por que eu estou querendo fazer essa reflexão com todos e com quem segue aqui o canal? Vamos ver uma situação que ocorreu no início desse mês de maio de 2022. Deixa eu minimizar aqui e vamos botar a reportagem. Mulher diz ter sido drogada por motorista de aplicativo durante viagem. Segundo a jovem, motorista borrifou uma substância no ar e manteve as janelas fechadas. Uma empresária influenciadora usou as redes sociais para denunciar ter sido drogada por um motorista de aplicativo na Barra da Tijuca, Zona Oeste, nesta segunda-feira, dia 2. A jovem, que pediu para ter a identidade preservada, contou em um story do seu Instagram que o homem que dirigiu o veículo borrifou uma substância e manteve as janelas fechadas, o que a fez quase perder os sentidos durante a viagem. Hoje passei por uma situação no Uber que jamais achei que aconteceria comigo. A gente sempre acha isso, né? Compartilhou a empresária. Segundo ela, o caso aconteceu por volta das 11 horas em uma corrida que saía de São Conrado em direção à Barra da Tijuca, na altura do elevado do Joá. O motorista teria usado o spray dizendo ser álcool. Entretanto, ela estranhou após se sentir mal. Em questão de segundos, eu estava vendo tudo meio turvo e com muita dificuldade de respirar, lembrou. Em seguida, ela contou que decidiu abrir o vidro para tentar respirar melhor, o que fez o motorista reagir, reduzindo a velocidade do carro. Percebi que ele começou a andar devagar com o carro, provavelmente fazendo hora para dar efeito, e eu quase com a cabeça inteira para fora do carro tentando respirar. A empresária diz ter sentido o coração acelerado, sensação de peso na cabeça, visão turva, corpo mole e anestesiado. Quando avistou um posto de gasolinas e pediu ao motorista que parasse para ela comprar água. Ele ainda tentou me convencer a me deixar direto no meu endereço. Eu, já com a porta do carro meio aberta, falei que não, caso ele não parasse, eu iria me jogar, comentou. De acordo com ela, o motorista decidiu parar e ela então conseguiu se dirigir a uma loja de conveniência para pedir ajuda aos funcionários do local. Desci na conveniência a ponto de desmaiar e nitidamente drogada. Graças a Deus está tudo bem, estou tomando as devidas providências, finalizou. Após o caso, a jovem tornou o perfil no Instagram privado. Ao dia, ela contou que fez isso por medo de retaliações. Tudo viralizou. Compartilharam meu perfil mais de 10.000 vezes e isso me assusta. Infelizmente, não sei o que o motorista pode fazer, mas o meu intuito foi alertar outras pessoas, explicou. A jovem ainda diz que tem ouvido muitos relatos parecidos. Infelizmente, é mais comum do que pensamos, comenta. E saiu agora o laudo sobre dessa borrifada. Laudo aponta que produto borrifado por motorista de aplicativo durante corrida era álcool. Passageira afirmou ter sido dopada por motorista da Uber durante viagem, mas novas contradições foram encontradas durante as investigações do inquérito. Isso aqui foi publicado no dia 12 de maio. O resultado do laudo pericial do líquido borrifado dentro do carro do motorista de aplicativo Paulo Sérgio Alves Guimarães, de 37 anos, durante uma corrida, apontou que o produto se tratava de álcool 70. O laudo foi realizado pela Polícia Civil e a informação foi confirmada pela defesa do motorista, que segue com o processo de calúnia e difamação contra a engenheira e influenciadora, que relatou ter sido dopada por Paulo em suas redes sociais e posteriormente formalizado a denúncia na Polícia Civil. Segundo a advogada do motorista, Marisol Souza, um outro fato citado no inquérito da 16ª Delegacia de Polícia na Barra da Tijuca, onde o caso foi investigado, apontou nova contradição no relato da suposta vítima. De acordo com as informações, câmeras de segurança mostraram que o motorista não fazia uso de máscara, como relatado pela engenheira em uma entrevista. Na reportagem, a vítima disse que Paulo estaria usando uma máscara para não se intoxicar com o produto borrifado durante a corrida.
Eu estou muito triste com tudo isso. Não sei se até que ponto vamos chegar e eu posso acabar respondendo por um processo criminal sem ter feito nada, disse Paulo ao Dia. As contradições encontradas pela polícia no depoimento da engenheira colocam só em dúvida a veracidade dos fatos. A influenciadora foi ouvida novamente na segunda-feira, dia 9, na 16ª DP, e o motorista prestou depoimento no dia seguinte. Agora, os dois processos, um aberto pelo motorista por calúnia e difamação e o segundo aberto pela suposta vítima, às 19 horas do mesmo dia, por lesão corporal, foram juntados e se tornaram uma única peça. O processo dela está ligado ao processo dele, se tornando assim um fato só. Solicitamos o arquivamento do inquérito no Ministério Público do Rio de Janeiro porque não se trata de lesão corporal, e sim de difamação. Ela foi primeiro nas redes sociais e não procurou a polícia. Inicialmente nem fez um exame de corpo de delito. O fato ocorreu às 10h45 e ela registrou somente às 19h, depois que a esposa do motorista informou que eles haviam aberto um processo de calúnia contra ela, diz a advogada. A engenheira, que terá seu nome preservado na matéria, havia publicado nas suas redes sociais a foto do motorista junto com o relato. Logo após a repercussão, ela apagou a publicação. A minha foto viralizou, então eu passei a correr risco de vida por andar na rua. Eu sinceramente não sei o que passou na cabeça dela para criar essa história, porque álcool nunca fez mal a ninguém, inclusive para mim. O passageiro, quando sente cheiro de álcool, ele até gosta. Ele sabe que no meu carro não vai pegar Covid. A defesa de Paulo Sérgio aguarda a decisão do arquivamento do processo nos próximos dias. Não há o mínimo resquício de intoxicação, ou seja, materialidade do fato. Aguardamos o arquivamento e o fim desse martírio do motorista. Imagina responder uma ação penal sem requisitos mínimos. Isso me lembrou um texto que eu tenho aqui da advogada Andrea Ronzoni Kaplan. Foi de 2019 no site Migalhas, deve estar lá ainda. Os limites para a reclamação do consumidor nas redes sociais. Caso não seja possível evitar as reclamações dos consumidores nas redes sociais, o fornecedor deve se atentar ao teor dessas críticas e, em caso de atos desproporcionais, a empresa poderá buscar amparo no judiciário por meio das medidas judiciais cabíveis, objetivando a indenização pelos danos morais que lhe foram causados, bem como a retirada das postagens ofensivas. É indiscutível que, caso o serviço não seja adequadamente prestado ou o produto apresente defeito, o consumidor tem pleno direito de reclamar pelos seus direitos, tanto para a própria empresa como para os órgãos de defesa do consumidor. O ideal é que o consumidor busque os canais oficiais da empresa, mas caso não obtenha resposta, oficialize uma reclamação junto ao órgão de proteção e defesa do consumidor, PROCON, em São Paulo, por exemplo, no site consumidor.gov, no Reclame Aqui, entre outros. No entanto, atualmente, em tempos de avanço tecnológico e internet, a maioria das pessoas tem utilizado as redes sociais para expressar opiniões e sentimentos, o que também inclui postagem quanto aos produtos adquiridos e serviços prestados. Ocorre que, assim como acontece nas postagens na internet, de forma geral, como por exemplo as discussões acaloradas da última eleição de 2018, algumas pessoas têm se manifestado publicamente de forma exagerada, passional e sem filtro, inclusive em publicações postadas por consumidores sobre serviços e produtos. E é exatamente nesse ponto que reside o questionamento. Qual o limite para um consumidor fazer uma reclamação nas redes sociais e de que maneira e forma essa crítica pode ser postada? Tal indagação condiz exatamente com o fato de que existe uma grande diferença entre emitir opinião e expressar insatisfação, em plena demonstração da liberdade de expressão, enquanto, por outro lado, o abuso de direito por meio de reclamações injustas ou exageradas podem prejudicar uma empresa e, inclusive, gerar direito à responsabilização civil pelos excessos cometidos. Por essa razão, ao fazer uma reclamação nas redes sociais, o consumidor deve se atentar, em primeiro lugar, com cuidado em relação às postagens agressivas e infamatórias, notadamente aquelas escritas no calor da emoção, como uma forma de desabafo. Assim, o consumidor sempre deve ter em mente bom senso, educação, moderação, proporcionalidade, discernimento, cuidado com a linguagem, a fim de evitar xingamentos e palavras de baixo calão. E também as críticas exageradas em alegações de fatos inverídicos. Nesse ponto vem a segunda indagação.
quando a reclamação do consumidor nas redes sociais é considerada ilegítima e quando essa extrapola os limites ensejando indenização por danos morais. Primeiro, importante destacar que existe uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão e a ofensa à honra e à imagem que separa o direito do consumidor e fornecedor. Isso porque existe um conflito entre dois princípios constitucionais. De um lado, a Constituição Federal garante a livre expressão, artigo 5º, inciso 9º. A livre manifestação de pensamento, artigo 5º, inciso 4º, vedado o anonimato, sendo que o Marco Civil da Internet também reforça tais garantias, artigo 3º, inciso 1º. Por outro lado, a Constituição Federal também garante a inviolabilidade da intimidade, vida privada e honra das pessoas, artigo 5º, inciso 10º, sendo que o CDC estabelece a boa-fé como princípio norteador das relações de consumo. Portanto, apesar de o consumidor ser parte vulnerável da relação de consumo, limites devem ser observados, pois a postagem verdadeira ou falsa alcança um número significativo de pessoas, sendo que as redes sociais podem construir ou destruir reputações rapidamente. Ou seja, postagens sem controle de limites e consequências do que se escreve e contendo expressões injuriosas extrapolam o direito da reclamação do consumidor e a liberdade de expressão prevista na Constituição Federal, razão pela qual configura um abuso de direito que seja direito à responsabilidade civil, sendo essa garantia também estendida à pessoa jurídica, artigo 52 e súmula 227 do STJ. Tal entendimento vem sendo corroborado pela recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, pois existem diversas decisões condenando os consumidores ao pagamento de indenização por danos morais aos fornecedores em razão de críticas que extrapolam os limites da liberdade de expressão. Com relação às decisões do Tribunal de São Paulo, podemos citar como exemplo um caso de um consumidor que atribuiu a responsabilidade da morte de seu cachorro em uma clínica ao veterinário, que chamou de lixo na postagem na rede social. E em outro exemplo, um consumidor postou na página do seu perfil a informação da venda de título de um clube recreativo, mas no texto da postagem utilizou inúmeros palavrões para fazer crítica aos gestores e ao próprio clube. Diante do exposto, com o intuito de evitar que o fornecedor seja exposto das redes sociais de forma exacerbada e não nos limites do exercício regular de um direito, ponderamos que o ideal seria que as empresas tenham um serviço de atendimento ao consumidor organizado e diligente, para que a reclamação do cliente seja respondida e solucionada de forma adequada em tempo reduzido. Ainda uma ouvidoria com autonomia é essencial. Resta evidente, portanto, que caso não seja possível evitar reclamações dos consumidores nas redes sociais, o fornecedor deve se atentar ao teor dessas críticas. Em caso de atos desproporcionais, a empresa poderá buscar amparo no judiciário por meio das medidas judiciais cabíveis, objetivando a indenização pelos danos morais que lhe foram causados, bem como a retirada das postagens ofensivas. Então, até que ponto o consumidor tem razão? Lembra aquele caso também da aquele colégio lá em São Paulo, deixa eu dar uma pausa aqui. Aquele caso é a escola base lá em São Paulo, que denunciaram e não tinha nada daquelas denúncias. Então, o consumidor tem que ter cuidado para não extrapolar na reclamação. Seja o fornecedor pessoa física, pessoa jurídica. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like. E se gostaram no canal, se inscrevam para cada vez mais o canal crescer. Um abraço e até o próximo vídeo.